No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer todas essas suturas aqui, então já curte o vídeo e se inscreve no canal. Bora aprender! Bom, então vamos começar com ponto isolado simples, que é o mais básico, e a gente usa bastante ele para começar as suturas contínuas também. Para fazer ele é bem facinho, a gente vai começar pegando a nossa pinça dente de rato, apresentando a primeira parte da ferida, né, a parte de cima, e passando a nossa agulha por cima e saindo dentro da ferida. Depois, com a pinça dente de rato, a gente vai apresentar a parte de baixo da ferida, e com o porta-agulha a gente vai passar a nossa agulha por dentro da ferida e sair na parte de cima. Ela vai ficar desse jeito aqui, e pra gente fechar, a gente vai usar primeiro um nó de cirurgião, que é basicamente um nó duplo, onde a gente vai colocar o nosso porta-agulha por cima do fio e enrolar 2 vezes antes de puxar. Depois eu vou fazer 5 a 6 sobrenós, onde esses vão ser apenas uma voltinha no porta-agulha. E uma coisa muito importante que a gente vai ter que fazer quando for fazer esses nós é trocar os lados do fio. Então, quando eu tiver com o fio maior pro meu lado, quando eu for fazer o nó, eu vou passar ele pro outro lado. E assim eu vou continuar sempre trocando eles de lado. Quando você acabar de fazer todos os sobrenós, você vai usar o seu porta-agulha para segurar a pontinha menor do fio. E com a mesma mão que você está segurando o porta-agulha, você vai segurar o fio maior, fazendo com que a sua outra mão fique livre para você pegar a tesoura e poder cortar a sobra do fio. Agora vamos fazer o ponto contínuo simples, que é bem parecido com o primeiro que a gente fez. Então, para ele, a gente vai começar fazendo um ponto isolado simples, só que a gente não vai cortar os 2 lados do fio. A gente vai cortar apenas a parte menor, para a gente usar a parte maior para fazer o ponto contínuo. Então, com a minha agulha, eu vou fazer outro pontinho do lado, como se fosse um simples. Então, eu vou entrar em cima, sair embaixo, entrar embaixo, sair em cima. E eu vou fazendo isso um do ladinho do outro, sem fechar. E ele vai ficando dessa forma aqui. Aí, depois que eu já tiver feito isso em toda a minha ferida e eu quiser fechar, eu vou fazer mais um pontinho, só que dessa vez eu não vou puxar e vou deixar essa alcinha. Essa alcinha vai servir pra gente fazer o nó de cirurgião, como eu tô mostrando aí. Então, eu vou posicionar meu porta-agulha em cima do meu fio, dar 2 voltinhas, prender a alcinha com o meu porta-agulha e puxar. E depois vou fazer os 5 a 6 sobrenós daquele jeitinho que eu já ensinei pra vocês. E pra cortar o que sobrou do fio, vai ser a mesma coisa dos outros. Então, eu vou segurar o fio com o meu porta-agulha e usar minha outra mão pra cortar com a tesoura. Agora vamos aprender a sutura de Wolff, ou também conhecida como sutura em U. Para fazer ela, eu vou começar como se fosse um ponto isolado simples. Então, na parte de cima, eu vou entrar em cima e sair dentro da ferida. E na parte de baixo, eu vou entrar dentro da ferida e sair na parte de cima. Aí, agora, eu vou inverter a direção da minha agulha. Então, se ela estava vindo para mim, ela vai ir para o outro lado agora. E eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou entrar na parte de cima e sair dentro da ferida, entrar dentro da ferida e sair na parte de cima. E vai ficar desse jeitinho aqui. E para fechar essa sutura, é só fazer o nó de cirurgião daquele mesmo jeitinho que a gente já aprendeu. E depois fazer os 5 a 6 sobrenós. E para cortar a sobra do fio, é da mesma forma das outras suturas que a gente já aprendeu. Agora vamos para a sutura de donut. Para essa sutura, eu vou iniciar apresentando a parte de cima da minha ferida. E vou entrar com a minha agulha longe da borda da ferida e saindo dentro da ferida. E na parte de baixo da ferida, eu vou entrar dentro da ferida e sair na parte de cima, porém, mantendo a mesma distância. Eu quero que ela saia longe da borda da ferida. Depois eu vou inverter a minha agulha e eu vou entrar na parte de cima da ferida, mais próximo da borda, e sair dentro da ferida. E para a parte de cima da ferida, eu vou entrar dentro da ferida e sair em cima, também próximo da borda, e ela vai ficar assim. E para fechar essa sutura, a gente vai usar o nó de cirurgião, depois fazer de 5 a 6 nós, e utilizar o porta-agulha para segurar os fios e cortar a sobra do fio com uma tesoura. Essa é a sutura de Sultan, ou também conhecida como sutura em X. Para fazer essa sutura, eu vou começar como se eu estivesse fazendo um ponto simples isolado. Então, entra em cima, sai embaixo, entra embaixo, sai em cima. E depois eu vou repetir a mesma coisa do lado, sem fechar nada. E ela vai ficar com essa aparência aqui. E para fechar essa sutura, eu vou fazer daquela mesma forma, fazendo o nó de cirurgião e depois o sobrenós. Mas é legal a gente sempre puxar
o nó de cirurgião pro cantinho da ferida, para que esses nós não fiquem em cima da abertura da ferida. E para cortar a mesma coisa, segura com porta-agulha e corta com uma tesoura. E ele fica bem bonitinho assim, com um formato de X. Agora vamos para a sutura de Lambert descontínua. Para fazer essa sutura, eu vou apresentar uma das bordas da ferida, eu vou entrar na parte de cima, longe da ferida, e sair também na parte de cima, porém mais perto da ferida. E para fazer o outro lado, eu vou fazer basicamente a mesma coisa. Então, apresento a borda para mim, uso a minha agulha entrando perto da ferida, na parte de cima, e saindo longe da ferida também na parte de cima. E ele vai ficar com essa aparência aqui. E para fechar e cortar é daquele jeitinho que vocês já sabem também. Repare que essa é uma sutura invaginante, ou seja, ela vai pegar as bordas da ferida e puxar para dentro. Olha como é que fica legal. Agora vamos para a sutura de Lambert contínua, que é basicamente a mesma coisa que a gente já fez no anterior, só que de forma contínua. Então, eu vou começar fazendo um ponto isolado simples, cortando o fio menor e ficando com o fio que está com a agulha para continuar a minha sutura. Então, depois de eu já ter feito meu ponto isolado simples, eu vou apresentar a borda de cima da ferida, entrar longe e sair perto, e depois apresentar a borda de baixo da ferida, entrar perto e sair longe. E vou repetir esse processo um do ladinho do outro até cobrir toda a minha ferida. E para fechar, você pode fazer ou uma sutura de Lambert descontínua, usando aquela alcinha, ou como eu estou fazendo aí, que é um ponto isolado simples para fechar. A sutura de Swift é um ponto isolado interno, então a execução dele vai ser um pouquinho diferente. Esse ponto ele vai ser inteiro feito dentro da ferida, então em nenhum momento a nossa agulha vai sair pela parte de cima das bordas. Então, para fazer ela, eu vou apresentar uma das bordas da ferida e vou entrar com a minha agulha lá por dentro, por baixo, e sair em cima, só que sem ultrapassar a camada de cima da nossa ferida. E para o outro lado, eu vou entrar próximo da parte de cima, também sem ultrapassar a parte de cima, e sair lá embaixo. Assim, as duas pontinhas do nosso fio vão ficar na parte de baixo e a gente vai fazer o nó também bem dentro da ferida. E para fechar é daquele mesmo jeito, nó de cirurgião depois de 5 a 6 sobrenós. Como essa é uma sutura interna, vocês podem utilizar a tesoura e cortar a sobra do fio bem rente aos nós. Se vocês repararem, a sutura de Swift, ela nada mais é do que um ponto isolado de cabeça para baixo. Então, em vez de eu fazer ele para fora, ele vai ficar lá dentro da ferida. Agora vamos para a sutura festonada. Ela é bem parecida com um ponto contínuo simples, porém a gente vai ancorar os nossos pontinhos antes de passar para o próximo. Por isso que ela fica com essa aparência aqui. Para fazer ela, eu vou começar com um ponto isolado simples e vou cortar a pontinha menor e utilizar a parte que está com a agulha para fazer toda a sutura. Então, para fazer ela, eu vou começar como se fosse um ponto contínuo. Então, eu vou entrar em cima, sair embaixo, entrar embaixo, sair em cima. Quando eu estiver puxando o meu fio, vai formar essa alcinha. Então, eu vou passar a minha agulha por dentro dessa alcinha e puxar. Assim, vai ficar desse formatinho. E eu vou repetindo esse processo até cobrir toda a minha ferida. E para finalizar, é só fazer outro ponto isolado simples. Agora vamos para a sutura intradérmica zigue-zague. Eu vou começar fazendo um ponto simples, mas também poderia ser um ponto Swift, aí fica da sua escolha. E como o próprio nome dela já diz, ela é intradérmica, ou seja, você não vai sair com a sua agulha para fora das bordas da tua ferida, você vai fazer com ela paralela por dentro do jeitinho que eu tô mostrando. Então, você vai apresentar a borda de cima da ferida e vai entrar com a sua agulha deitada para que ela fique paralela à pele. E para fazer o outro lado, você vai virar a sua agulha e fazer a mesma coisa, sempre com a agulhinha deitada para fazer esse efeito aqui. Então, você vai fazendo realmente um zigue-zague. Você faz primeiro na borda de cima, depois faz na borda de baixo e vai fazendo isso em toda a sua ferida. E para finalizar, você pode usar ou um ponto Swift ou um ponto isolado simples. Vamos agora para a sutura de Schmiden. Ela é parecida com um ponto contínuo simples. A diferença é que, em vez de a gente fazer o ponto todo para a mesma direção, todas as vezes para baixo, a gente vai fazer os pontos sempre virado para dentro da ferida. Essa é uma sutura contínua, que a gente pode começar com um ponto isolado simples. Então, eu vou começar apresentando a borda de cima
eu vou entrar na parte de cima da ferida e sair dentro da ferida. Quando eu for fazer a borda de baixo, eu também vou entrar pela parte de cima da ferida e sair dentro da ferida. E assim vai criar esse efeito aqui. E aí é só você repetir esse processo em toda a ferida, sempre entrando pela parte de cima das bordas e saindo dentro da ferida. E para finalizar, a gente pode usar um ponto simples isolado. E agora vamos para a nossa última sutura do vídeo, que é a sutura de Cushing. Para fazer ela, a gente vai começar com um ponto isolado simples. Então, eu vou apresentar uma das bordas da minha ferida. Vou deixar um pequeno espacinho entre a borda e onde eu vou entrar com a minha agulha. E vou entrar de forma paralela. Então, eu vou entrar em cima e sair em cima na direção que eu estou fechando a minha sutura. Dessa forma que eu estou mostrando aí no vídeo. Então, eu fiz isso na borda de cima, vou fazer na borda de baixo e vou fazendo isso em toda a minha ferida. E para finalizar, eu faço um ponto isolado simples. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo!